14º Jogo do Livro e 4º Seminário Internacional Latino-Americano. Literaturas, materialidades, literatura, acessos. Olá, participante do 14º Jogo do Livro e 4º Seminário Latino-Americano. Literaturas, materialidades, acessos. Meu nome é Severino Rodrigues e eu estou aqui hoje ao lado da minha colega Cristiane Conde para apresentar o trabalho Iluminando a Leitura Literária numa escola da zona rural pernambucana, relato de experiência a partir da obra Iluminuras, de Rosana Rios. Eu sou professor de língua portuguesa no IFPE Campos Barreiros e também doutorando em letras pela Universidade Federal da Paraíba. Agora, Cris vai se apresentar para a gente. Eu sou professora de língua portuguesa do IFPE Campos Barreiros e sou também doutoranda em letras na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba. Vamos apresentar agora o nosso trabalho, né? Professor Severino, você pode começar. Pronto. Então, a gente vai apresentar logo uma síntese. A nossa ideia é, a partir de leituras sobre a questão do letramento literário, e a gente desenvolver a apropriação dos nossos estudantes de textos literários que seriam aí exemplos de qualidade estética e artística para os nossos discentes. Mas antes de mais nada, é preciso apresentar um pouco do nosso contexto social, a realidade do IFPE Campos Barreiros. O Campos Barreiros, ele fica localizado na região em Pernambuco, que é chamada de Zona da Mata, né? Em Pernambuco, fica a 130 quilômetros da cidade de Recife, a capital pernambucana, e o Campos Barreiros do IFPE, ele é originalmente a antiga Escola Agrotécnica Federal de Barreiros. Na sua estrutura, né, de vocação de oferta de ensino profissional e tecnológico, o Campus Barreiros ele oferta cursos técnicos integrados, né, em sua maioria, além de cursos superiores e cursos técnicos chamados subsequentes. Mas, no nosso caso, o nosso foco de trabalho são os cursos técnicos integrados. E nós trabalhamos especificamente com os alunos vinculados aos cursos técnicos integrados em agropecuária e em alimentos. Normalmente, os nossos estudantes, eles são oriundos da zona rural. E a gente diz com muito prazer a gente fala sobre isso, porque a gente diz que arte e literatura no nosso campus tem espaço, tá? Tem espaço nos cursos técnicos, porque a gente entende que o letramento literário ele é o caminho para a emancipação, né? E aí a gente já segue com alguns conceitos que norteiam o nosso trabalho, o nosso projeto, né? A sequência didática que a gente constrói, as sequências didáticas que a gente constrói, e essencialmente esta que estamos apresentando aqui. Tá? Então, a gente acredita e segue os conceitos definidos pelo professor Rildo Cosson, em que letramento literário é o processo de apropriação da literatura enquanto construção de sentido. Nesse sentido, o leitor literário é aquele cuja competência ultrapassa a mera decodificação dos textos. É o leitor, de fato, que se apropria de forma autônoma das obras e do próprio processo de leitura. A gente considera também que na construção do letramento literário, na questão da apropriação pelo leitor, a escrita responsiva ela tem um papel extremamente importante, né? E é exatamente um dos elementos que norteiam esse nosso trabalho, tá? Então, a gente traz a teoria de Catherine Talveron, quando ela fala sobre a importância de que sejam desenvolvidas na escola práticas de escrita responsiva. É importante a gente refletir sobre isso, porque nós acreditamos que a escola sim, responsável, é um dos elementos responsáveis pela construção do letramento literário. Então, a escrita responsiva, ela se constitui, então, numa prática que deve encorajar. A gente acredita que esse encorajamento ao aluno, para que ele não fique vinculado àquelas amarras que Catherine Talveron define como amarras ortopédicas da correção normativa. Né? No nosso caso, nós não inserimos essas amarras e nós permitimos que o nosso estudante, sim, produza com liberdade a partir daquilo que leu, ok?
Agora, o professor Severino vai falar um pouquinho especificamente sobre a autora que a gente escolheu, né? E em que contexto a gente escolheu a obra Iluminuras. Eu acho que é interessante a gente sinalizar que foi uma escolha nossa, dos professores, a partir do guia do PNLD Literário de 2018. Então, a gente viu ali a possibilidade de escolher uma obra que dialogaria com a realidade dos nossos estudantes. Então, mas, antes de mais nada, vamos apresentar, né, a Rosana Rios e também um pouco da resenha dessa obra escolhida por nós. Rosana Rios nasceu em São Paulo, né, formada em arte e educação, e iniciou a carreira como escritora, ilustradora e também como roteirista de TV. É autora de mais de 160 livros, tendo ultrapassado os 30 anos de carreira e recebido diversos prêmios pelas suas obras. E o Iluminuras é bastante reconhecido pela crítica e pela academia pelos diversos prêmios que recebeu após o seu lançamento. Acerca da obra, Cris agora vai apresentar um pouquinho da resenha, que é uma das justificativas dos votantes da FENILIGE para a premiação desta narrativa. É interessante, né, que a obra Iluminuras é um texto ficcional construído de forma não linear, né? Conta uma história, essa história é contada em 2 tempos, tá? Entre fevereiro e abril de algum ano do século XXI e março a junho de 1795. Assim vão sendo traçados tempos, espaços, personagens. 10 iluminuras, enterradas há quase 300 anos, são então descobertas numa escavação arqueológica feita por pesquisadores de um museu. Elas revelarão o elo entre Clara, que gosta de livros de ficção científica, e Martim, que adora desenho e pintura. E aí Severo vai falar um pouquinho sobre, interessante, né, que essa obra, como Severo já disse, né, recebeu, é uma obra extremamente premiada, né? Esse também foi um dos elementos que nos levou a escolher o texto, né? Também essa relação com esse ambiente da Idade Média, né, Severino? Então, essa Exato. questão do ambiente medieval, que é um ambiente que faz parte também, ainda, porque estamos muito vinculados à questão da historicidade, né, por conta dos processos seletivos que vivenciamos. Temos o SSA aqui da Universidade de Pernambuco e tudo. Então, esse ambiente também é um ambiente que nos remete à reflexão sobre aquele momento que permeia o trovadorismo, o humanismo, né, o barroco, e também, né, eu gostaria que Severo falasse um pouquinho sobre esse eco tão presente de O Nome da Rosa no texto de Rosana Rios. A gente percebe a questão da intertextualidade, do diálogo com outras narrativas muito forte. E a gente acredita que esse é um caminho de levar os nossos estudantes, a partir da leitura de um livro, a ler outras obras. Além de ecos do Nome da Rosa, a gente percebe ali a questão da teoria da relatividade, do Einstein, a questão das viagens no tempo, a presença de uma cultura nerd muito forte. E os nossos estudantes, eles participam de um evento, de um festival de cultura nerd que acontece anualmente no nosso campus. Então, a gente percebe esse engajamento desses estudantes com essa temática e encontrar um livro que vai dialogar com tudo isso, poder fazer essa ponte com aquilo que o SSA, que de uma maneira ou de outra acaba influenciando a nossa prática, e também essas vivências dos estudantes, é o primeiro passo para uma verdadeira apropriação do texto literário pelo seu leitor. A gente vai comentar aqui 2 atividades, né, que foram feitas, na melhor, 2 trabalhos dos estudantes, que, a partir da premissa das viagens no tempo, a gente colocou nossos estudantes a viajarem no tempo e registrarem, por meio da rede social Instagram, como foram essas viagens. Então, 2 trabalhos aqui que a gente vai destacar. Um é de um personagem chamado Joey, que vai viajar para o tempo do Einstein e vai conhecer essa figura, vai entrar em contato com a família, entender um pouquinho dos estudos do Einstein, da questão da teoria da relatividade. Os alunos utilizaram para a construção dessa narrativa tanto imagens que pesquisaram na internet, fotografias, ilustrações, como também o texto, que são as legendas ali das fotos do Instagram, e eles vão comentando passo a passo que encontrando, registrando essa viagem no tempo. E vão trazendo outros elementos, curiosidades, né, como que Einstein tocava violino, entre outras coisas. O outro trabalho vai falar sobre uma viagem para o tempo ali da pré-extinção dos dinossauros. E essa escolha de um tempo limítrofe ali, de um
tempo clímax, por assim dizer, dialoga muito com o livro, porque no livro, um dos mosteiros, né, da história, ele, no passado, sofreu um incêndio e várias pessoas foram vítimas. Então, quando os protagonistas viajam no tempo, eles vão tentar evitar que essa tragédia aconteça. Então, ao colocar um viajante no tempo, numa situação limite, que precisa correr contra o tempo para sobreviver e escapar ali de uma possível extinção. A gente percebe na descrição das narrativas dos alunos várias pesquisas que eles fizeram, justamente mencionando até uma possível cratera que teria talvez caído um meteorito, as hipóteses que são levantadas, e a gente pode ver que, quando o aluno se envolve com a narrativa, se apropria do texto e a sua subjetividade é tocada de alguma forma, ele vai pesquisar, ele vai se engajar, ele vai se emancipar e criar seus próprios textos aí literários. Agora aqui vai comentar um pouquinho dos nossos resultados. É o que Severo acabou de dizer, né? Essa questão da emancipação. A gente fala em apropriação, né? Como elemento principal da construção do letramento literário, né? A apropriação, ela nos remete, sim, à construção da emancipação. E aí a gente sabe que o engajamento do estudante é extremamente importante para que todo esse processo ocorra, né? O processo de apropriação, o desenvolvimento da emancipação. Então, a gente acredita, sim, que o nosso projeto ele tem, sim, a capacidade de desenvolver, de despertar nos nossos estudantes o apreço à literatura. Né? E entende, a gente corrobora com as ideias de que, de fato, a literatura é instrumento de humanização e de compreensão do nosso universo. Então, a gente entende e acredita, de fato, que o nosso relato de experiência atesta que, quando a linguagem literária é efetivamente compreendida, a leitura faz sentido. É isso. E assim a gente finaliza a nossa apresentação. E agradecemos a todos pela escuta dessa nossa partilha literária. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.